Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e hoje eu vou fazer a palestra para vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e nós vamos falar sobre o capítulo 15, que tem como título Fora da Caridade não há salvação. E a gente vai falar dos itens 8 e 9, que fala sobre fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então eu peço para que depois vocês deem uma lida no texto, que é muito interessante, e vamos então ver o que a lição nos ensina, o que eu entendi dessa lição. Então no meu texto explicativo eu coloquei assim: fora da caridade não há salvação. Essa frase foi criada por Paulo de Tarso, e em uma de suas cartas, epístolas, que ele escreveu ao 1 Coríntios, no capítulo 13, no itens 1 a 8 e 13, ele aborda de maneira muito brilhante sobre a caridade e nos alerta o cuidado das palavras, que elas precisam levar a nossa energia e o nosso sentimento para fazer a caridade. Então, junto com a caridade que a gente vai fazer, tem que estar a nossa energia e o nosso sentimento de querer sim ajudar com amor, com carinho, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 15, nos itens 6 e 7, Paulo ele coloca, dentre as três virtudes que são a fé, a esperança e a caridade, ele coloca a caridade como a mais importante, pois ela, a caridade, ela independe de tudo, inclusive de crença. E qualquer um pode fazer a caridade. E hoje sabemos que a caridade não é só doar do nosso excesso para aliviar o sofrimento dos outros. Não é só doar aquilo que a gente não quer mais, que não serve mais, né? Para aliviar o sofrimento dos outros. E sim, o nosso desejo de fazer a caridade, alinhado com o nosso sentimento, né? E há várias formas de fazer a caridade. Nós podemos fazer a caridade por pensamento, né? Rezando, né? Pela pessoa, por uma situação, para que eles consigam, a espiritualidade consiga auxiliar. Podemos também fazer a caridade pelas palavras, né? Conversando, dando um conselho edificante, né? Para que a pessoa possa entender que nós somos aprendizes, todos nós somos aprendizes aqui, e que tudo passa, mas a gente precisa continuar, né? E pelas ações, né? Pode fazer uma caridade, né? Pela ação mesmo, auxiliando, né? Vamos dizer lá, auxiliando a pessoa no que for necessário, né? E Jesus coloca a caridade como a única forma de salvação. Então, essa é a condição para todos os filhos de Deus, encarnados e desencarnados, ter acesso à felicidade futura. Que a felicidade futura, assim como a vida futura, é no plano espiritual, não é aqui na Terra. Então, a caridade é a única forma de salvação. É essa a condição para todos os filhos de Deus, encarnado e desencarnado, para ter acesso à felicidade futura, que é no plano espiritual. Essa frase também indica a função da religião, que significa religar. Religião significa religar, unir os filhos de Deus, tornando-os melhores para a vida atual e para a vida futura, que é no plano espiritual. Hoje em dia que a gente sabe que nós somos espíritos eternos, que o que morre não é o espírito, é só o corpo físico. Então, a gente também tem que se preparar para o plano espiritual, né? E dogma, que significa uma verdade absoluta, inquestionável, definitiva, e que não pode ser alterada nem mesmo pelo concílio, é o ponto fundamental e indiscutível de qualquer doutrina que, ao invés de unir os filhos de Deus, separa. Esses dogmas, muitos deles, não estimulam o amor ao próximo e ainda promovem irritação dos membros de diferentes cultos. Quantos que a gente vê aí que tem gente
que é de uma determinada religião, não suporta o outro porque é de outras. Esses dogmas, eles não tá, como falei aqui, né? Eles promovem essa separação, não é? Por que eles promovem essa separação? Porque eles desconhecem a grande lei de igualdade, que é uma lei divina, né? Que diz que para Deus, nosso Pai e Criador, somos todos iguais. Nascemos da mesma forma, estamos sujeitos às mesmas dores e o corpo vai se destruir pela morte. Isto que eu falei está no Livro dos Espíritos, na questão 803. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Então, quer dizer, para Deus, nosso Pai e Criador, nós somos todos iguais. Nascemos da mesma forma, estamos sujeitos às mesmas tribulações e vamos morrer. Nosso corpo vai ser destruído. É só o corpo que morre, o espírito não morre. Né? E na frase fora da igreja não há salvação, essa frase não se apoia na fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina. Que nós precisamos ter fé, sim, mas fé raciocinada. Eu acredito porque eu entendi. Né? Não é porque o outro falou. Que antigamente, né? Ainda hoje ainda tem também, muita gente fala, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. E não é bem assim. Nós precisamos ter a fé raciocinada, porque Deus nos deu, né, a inteligência para que a gente pudesse raciocinar. Tudo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente fala, a gente raciocina para ver. Né? A lógica. Nós temos essa condição. Nós temos o raciocínio, para que a gente possa ter a fé raciocinada, né, em Deus e na imortalidade da alma. E esses dogmas que não aceitam isso, eles se apoiam numa fé especial nas suas próprias doutrinas, né? Nas suas doutrinas, vamos dizer assim, particulares. Eles não aceitam a imortalidade da alma, né? E a fé em Deus que a gente tem. Muitos não aceitam. Ou aceitam a fé em Deus, mas não acreditam na imortalidade da alma, né? Mas a morte, ela veio nos mostrar que somos todos iguais. E a caridade também nos mostra que somos todos iguais diante de Deus. Então, para Deus não tem um privilegiado, nós somos todos iguais. Né? Pois ele nos deu livre-arbítrio, a liberdade de consciência para entender que somos todos irmãos, independente da forma de adorar a Deus. Independente de como você ama a Deus, nós somos todos irmãos. E essa frase, fora da igreja não há salvação, ela reprova o ato de caridade, né, que está dentro de uma lei divina. Né? Ela reprova esse ato de caridade, de poder fazer uma prece para um irmão ou para um parente que está necessitado, um pai. Né? Porque a prece também ela é uma caridade. Né? E é justamente o contrário dos ensinamentos de Jesus e da lei evangélica. Que Jesus não vem ensinar o amor aqui? Para que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem? Então esses dogmas que não aceitam isso, ele está contrário a esses ensinamentos do mestre. Né? E a palavra evangelho significa boa nova, que é o ensinamento do mestre. Né? E a frase fora da verdade não há salvação é igual à primeira que fala fora da igreja não há salvação. Porque todas as seitas querem ter o privilégio de estar com a verdade, e não é assim. A gente tem que ter uma religião que nos faça-nos melhor, que a gente consiga entender e raciocinar, a fé é raciocinada. Né? Que a doutrina espírita tanto preza pela fé raciocinada. Né? Que a gente pode questionar, sim, pode se perguntar muita coisa, que antigamente a gente, né, praticamente era proibido. Agora, a doutrina espírita, ela nos esclarece que nós podemos sim perguntar, nós temos fé raciocinada para poder entender isso. Né? Então, como eu falei aqui, todas as seitas, elas querem ter o privilégio da verdade. Mas, raciocinando, qual homem aqui na Terra, né, detém inteiramente conhecimento? Você pode ser, como a gente fala, né,
PhD naquela determinada situação, naquele determinado assunto. Mas em todos não pode. Não pode, sabe por quê? Porque a cada dia os conhecimentos aumentam sem cessar. E muitos retificam as ideias anteriores. A gente está aí, vendo que a cada dia surge mais. Vamos falar um exemplo mais que está mais aí, né, que eu consegui ver nessas minhas pesquisas, né, os planetas. Né? Então, cada dia se descobre uma coisinha a mais. Retificam as ideias do que era anterior. Né? Então, quer dizer, ninguém se detém o conhecimento, né, inteiramente. A gente, como eu falei, a gente pode, né, ser PhD em matemática, em física, não sei mais o quê, mas em tudo não dá, né? Por causa disso, porque a cada dia os conhecimentos aumentam, né, e se retificam as ideias. E a verdade absoluta pertence aos espíritos de ordem mais elevada. A humanidade não está nesse patamar moral ainda. Haja vista que a sociedade brasileira instituiu 9 anos de ensino fundamental para que se tenha habilidade e competência de ler, escrever e interpretar. Então, ela decidiu que precisa de 9 anos. Então, a criança entra lá, né, aos 6 anos no primeiro ano, e aí ele vai estudar 9 anos para ele poder saber ler, escrever e interpretar. Né? O que acontece. Então, ele tem 9 anos para aprender, né? E muitos ainda não aprendem. A gente vê que, às vezes, tem gente que está na faculdade e ainda não tem determinadas habilidades e competência para determinados assuntos ou para determinadas funções, não é? Então, eu continuei assim. E a doutrina espírita diz que a nós não foi dado, né, tudo a saber. Né? Então, nós temos só a verdade relativa, porque a nós não foi dado aqui na Terra tudo a saber, porque nós ainda temos faculdades que nós desconhecemos. E as faculdades que nós temos, nós ainda não vamos dizer assim, não lapidamos. Né? Porque a gente precisa entender as faculdades que a gente tem e procurar progredir dentro dela para que a gente possa entender. Né? E a doutrina espírita está falando que para nós não foi dado tudo a saber. A verdade relativa é proporcional ao adiantamento. A gente vê aí todo dia tantos os níveis, às vezes um está mais adiantado que você, outro está menos, outro está bem menos. Né? Então, essa verdade relativa ela é proporcional ao seu adiantamento moral. Né? E se a verdade absoluta fosse condição de felicidade futura dada por Deus, nós seríamos todos expulsos, porque nós não tínhamos condição. Né? Pensa, se a verdade absoluta fosse essa condição para que a gente fosse feliz na verdadeira vida, a gente não iria nunca estar lá, porque a gente não está nesse patamar ainda. Né? Como eu falei aqui, a gente seria expulso, porque a gente não tem essa condição. Né? E a caridade, que é mais fácil de ser praticada, conforme as instruções dos espíritos na doutrina espírita, muitos não fazem. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer a caridade? Imagina. Né? E muitos ainda fazem a caridade querendo alguma coisa em troca. Então, não é assim. A doutrina espírita explica muito bem. Né? Que ele fala que a caridade que é mais fácil de ser praticada. Como a gente viu lá, os tipos de caridade que tem. Pelo pensamento, pelas palavras, pelas obras. Né? Houve um tempo que o povo pensava que fazer caridade era só doar o que você não quer mais. Ou aquelas coisas que estão estragadas. Não é assim. Quando você vai doar qualquer coisa que seja, ela tem que estar em bom estado para que eles possam também usufruir daquilo. Não que está tudo danado. Tem gente que pensa assim ainda. A questão também da limpeza. Tem gente que acha que você tem que... eu vou doar essa coisa, então não preciso lavar, não preciso fazer nada, não preciso costurar, vai do jeito que está. Não é assim. Né? E hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas vivem de doações. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu quero doar aquilo que não me serve mais, eu preciso ver se ele está em condição da outra pessoa usar ou dela
passar para frente, que nem no caso, assim, a maioria das casas religiosas aceitam doações de tudo quanto é tipo, mas muitas delas não têm uma sala para poder consertar, né, lavar. Então, muitas delas, ela pega de você e já coloca para vender ou para doar também. Então, é isso que você tem que pensar. Doação não é descarte. Você tem que doar as coisas que dê para o outro ainda, né? Por isso que eu falei aqui, que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? E a caridade é a coisa mais fácil de ser praticada. E mesmo assim tem muita gente que não faz. E muitos ainda fazem querendo alguma coisa em troca, não é? Por isso, a doutrina espírita ou o espiritismo, de acordo com o Evangelho de Jesus, admite que a salvação independe de crença. Não preciso ter religião para mim me salvar. Jesus, Deus, instituiu a caridade. Então, qualquer um pode fazer a caridade. Não precisa ter religião, né? Conquanto que observe a lei, né, de Deus. Então, ele não precisa ter religião, né, que nem eu falei aqui. Por isso que a doutrina espírita ou espiritismo, de acordo com o Evangelho de Jesus, admite que a salvação independe de crença ou religião, conquanto que se observe a lei de Deus. A lei de Deus, elas são imutáveis, e são as leis divinas, as leis da natureza, né? Que as leis divinas, à luz da doutrina espírita, nos ajuda a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, fazendo-nos melhores cristãos, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja o culto que eles pertencem. Então, eu espero que vocês entenderam, né? A caridade. E qualquer um pode fazer a caridade, independe, né, de crença. E nos detendo nesse capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação, você precisa deixar gravado que a caridade, vamos dizer assim, é a senha para a sua salvação, né? Claro que você precisa ter uma religião, muita gente necessita disto, mas não é fora da igreja que não há salvação. Não é só lá na igreja que você vai ter salvação. Você pode orar em qualquer lugar, não é? Fora da verdade não há salvação. Então, significa que você tem que ser uma pessoa reta, seguir o caminho reto do bem, ser digna, ser honesta consigo mesmo, para que você possa entender, né, que a senha para a nossa salvação, né, para que nós possamos viver bem na vida futura, que é no plano espiritual, é a caridade. Pratique a caridade, que você vai ver, né, que tudo vai se encaixar e você vai compreender os ensinamentos de Cristo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse entendimento que eu tive do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e que depois vocês deem uma lidinha para vocês aumentar mais o conhecimento de vocês. E então eu me despeço aqui, né, agradecendo a todos, muito obrigado e fiquem todos com Deus.